Olá, sou Daniel Venturini e o assunto deste vídeo é revelia. Então peço que você se lembre daquilo que foi falado nos vídeos anteriores, no sentido de que o réu não tem a obrigação de responder aos termos da inicial, ele não tem a obrigação de contestar. Por quê? Porque muito embora não exista tal obrigação, eu quero que você guarde a seguinte informação. O réu que foi validamente citado no processo, se ele não apresentar resposta, ou seja, se ele não contestar dentro do prazo legal, ele vai ser considerado como revel. Portanto, a revelia é uma situação processual na qual o réu validamente citado não responde, ou seja, não contesta dentro do prazo legal. Então, a partir dessas informações iniciais, eu já tenho dois avisos. O primeiro é que todas as informações contidas nesse vídeo pressupõem a ocorrência de uma citação válida. Ou seja, se o réu não foi validamente citado, não há o que se falar em revelia. Diante desta situação, compete ao réu comparecer aos autos, buscar o reconhecimento desta invalidade e, consequentemente, a devolução do prazo para que possa se defender dentro do processo. E o segundo aviso é: quando eu falar de revelia, isto não significa que o réu não tenha necessariamente comparecido aos autos. Ou seja, a revelia não impede o comparecimento do réu nos autos. Porém, se o réu revel quiser comparecer aos autos, ele vai receber o processo no estado em que se encontra. Ou seja, este comparecimento pode até fazer cessar os efeitos da revelia em relação aos atos processuais futuros, mas nunca em relação aos atos processuais passados. Eu tenho, portanto, algumas situações diferentes em que a revelia vai se pronunciar. Por exemplo, imaginem que o réu foi validamente citado, não compareceu aos autos e não apresentou contestação. Mas eu também posso ter uma outra situação processual em que o réu foi validamente citado, ingressou nos autos, porém não apresentou contestação no prazo legal. E por fim, eu também posso ter uma terceira situação em que o réu foi validamente citado, não compareceu aos autos, transcorreu o prazo de defesa sem contestação e somente após é que ele vem a ingressar nos autos devidamente representado por um advogado. Seja como for, em cada uma dessas situações nós teremos a presença da revelia, mas a solução a ser dada vai ser diferente em razão dos efeitos. Então, a partir de agora eu quero tratar desse assunto. A revelia produz efeitos? Sim. Dois efeitos, um de natureza formal e outro de natureza material. Vamos ao primeiro. Sob o ponto de vista formal, a revelia significa que o réu não vai ser intimado, ele não vai tomar ciência acerca dos atos processuais praticados no processo. Esse efeito está previsto no artigo 346 do Código de Processo Civil, ou seja, a partir da revelia, o processo vai seguir regularmente o seu trâmite, sem que haja intimação ou qualquer outra ciência do réu. E aí pode ser que alguém pergunte, mas isso não violaria o princípio do contraditório? E a resposta é não. Por quê? Porque o princípio do contraditório garante o direito de acesso, o direito de ingresso no processo. O réu pode, se quiser, tomar conhecimento de todo o processado, participar dos autos e dar a sua versão acerca dos fatos. Mas o princípio garante o direito. Se este direito vai ser exercido ou não, é uma outra questão. Portanto, a inobservância desse ônus processual, no sentido de comparecer e se defender, vai trazer uma inegável desvantagem ao réu, qual seja, ele não vai ser intimado dos atos processuais. É como se ele fosse ausente do processo. Porém, relembrando, basta que ele compareça aos autos em qualquer momento, devidamente representado por um advogado, para que ele comece a ser devidamente intimado dos atos processuais que forem praticados.
E aí nós temos o efeito material. Este efeito material está previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor que não foram objeto de contestação, que não foram objeto de resposta. A importância desse efeito é que, além de ocorrer esta presunção de veracidade, eu posso ter ainda o quê? O julgamento antecipado da lide em relação aos pedidos formulados pelo autor com base em tais fatos que se presumem verdadeiros. Isso está no artigo 355, inciso 2 do Código de Processo Civil. A ideia é a seguinte: eu não preciso fazer prova de fatos incontroversos, ou seja, de fatos aceitos. Se o autor afirmou os fatos e esses fatos não foram contestados, eles se presumem verdadeiros. Logo, não preciso fazer prova em relação a tais fatos e, por via de consequência, o processo pode ser julgado de forma antecipada, inclusive havendo uma probabilidade de que o pedido formulado pelo autor seja julgado procedente. Mas aí eu já destaco o artigo 345 do Código de Processo Civil. Ele prevê exceções a esta regra de presunção de veracidade dos fatos. Vejam, eu tenho aí uma hipótese na qual existe uma pluralidade de réus, ou seja, uma pluralidade passiva, no polo passivo. Se um desses réus contestar, eu não vou poder aplicar a revelia em relação ao outro. Uma outra situação é aquela na qual a discussão deste processo versa sobre direitos indisponíveis. Diante disso, não poderia ser aplicada a revelia. Uma terceira hipótese é aquela na qual a petição inicial ela não está acompanhada de um documento público que a lei exige para a comprovação de um dos fatos alegados pelo autor. E, por fim, nós temos uma quarta situação, qual seja aquela em que o juiz analisa as alegações formuladas pelo autor e verifica que elas são inverossímeis ou que elas não estão em consonância com as provas existentes no processo. Ou seja, diante dessas quatro situações, ainda que ocorra a revelia, não vai se ter o efeito da veracidade, da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, daí já surge uma pergunta. O fato de se ter revelia no processo implica necessariamente a procedência do pedido formulado pelo autor? E a resposta vai ser não. Seja por essas hipóteses previstas no artigo 345, como também pelo seguinte exemplo. Imaginem que o autor ajuizou uma ação e a questão debatida neste processo seja exclusivamente de direito, ou seja, ela dispense a produção de quaisquer outras provas. Neste caso, mesmo que o réu citado não conteste, ou seja, mesmo que ele seja revel, pode o juiz, diante desta análise de mérito que é exclusivamente de direito, verificar que o autor não tem o direito por ele alegado. Portanto, diante dessa situação em que ele verifique não existir direito, ele vai julgar improcedente o pedido formulado pelo autor, ainda que ocorra a situação de revelia. Daí, para a gente finalizar, vem uma pergunta. Eu preciso nomear curador especial em favor do réu revel? E a resposta correta é depende. Se o réu revel for preso ou ele tenha sido citado por edital ou por hora certa, sim, é necessária a nomeação de um curador especial, o que não se aplica às demais hipóteses em que tenha ocorrido a revelia. E por fim, fica uma dica para quem for fazer prova de OAB ou mesmo qualquer outro concurso, que é a questão relativa ao direito do réu revel pleitear a produção de provas. A pergunta é a seguinte: pode o réu revel pleitear a produção de provas a fim de contrapor os fatos alegados na petição inicial? Vejam, existe uma forte tendência de você responder que o réu revel não tem esse direito, partindo do seguinte raciocínio: se os fatos alegados pelo autor se presumem verdadeiros, não tem por que
eu permitir que o réu produza provas para contrapor tais fatos. Só que essa questão é regulamentada pelo Código de Processo Civil no artigo 349. Então, sim, o réu tem o direito de produzir provas no processo para contrapor os fatos alegados pelo autor. Porém, ele tem que comparecer no processo em tempo hábil, a fim de fazer tal requerimento. É isso que dispõe o artigo 349 do Código de Processo Civil. Então, atenção com relação a esse assunto. É isso.